Olá, tudo bom? A gente vai ter agora a nossa segunda aula de revisão apresentando alguns conceitos básicos que a gente vai precisar para resolver os exercícios futuramente. Assim como na aula anterior, eu vou abrir espaço para o meu eu do passado e trazer para vocês a segunda aula de revisão do nosso curso de cálculo de reatores, que está aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, fiquem com a nossa segunda aula de revisão. Olá, tudo bem? Então, nós vamos ter agora mais uma aula de revisão, a nossa segunda e última aula de revisão, apresentando mais alguns conceitos que vão ser importantes ao longo desse curso. Primeiro, a ideia de vazão molar ou fluxo molar, que nós vamos escrever como esse F maiúsculo. Então, ela é a relação entre a quantidade de uma espécie química em mol que escoa em um determinado tempo. Então, ela vai ter sempre a unidade de mol por tempo, seja mol por segundo, mol por minuto, quilomol por hora, coisas desse tipo. Eu tenho também a vazão volumétrica, que vai ser um volume que escoa em um determinado tempo. Então, ele vai ser dado por esse Vzinho com um ponto em cima, sempre com uma unidade volume por tempo, então litro por segundo, litro por minuto, metro cúbico por hora, coisas nesse sentido também. Por fim, a concentração, que vai ser definida como esse C maiúsculo. Concentração pode ser tanto massa por volume quanto mol por volume. Nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina principalmente com a concentração escrita em mol por volume, mas também é possível ter ela em massa por volume. Bom, vamos aplicar esses conceitos, mais os conceitos que a gente viu na última aula, nesse exemplo aqui. Então, eu tenho uma determinada reação, carbonato de cálcio com ácido clorídrico, dando cloreto de cálcio, mais CO2 e mais água. E essa reação vai acontecer em um reator que é alimentado conforme o esquema que nós temos aqui. Então, nós temos dois tanques, eles têm determinados volumes, volumes diferentes, e eles estão com uma determinada massa, tanto de carbonato de cálcio quanto de HCl, então, dos nossos dois reagentes. Eu tenho aqui, escoando de cada um desses tanques, uma determinada vazão volumétrica, que são diferentes para cada um desses tanques, e essas duas vazões vão se juntar numa vazão que eu estou chamando aqui de V0, que é a vazão que efetivamente entra no reator. Então ele quer, primeiro, que nós determinemos as concentrações em cada um dos tanques, em mol por litro. No item B, o fluxo molar e as concentrações dos reagentes que estão aqui na entrada do meu reator. No item C, reagente limitante e excesso, ds percentual do excesso, e no item E, quais são as vazões molares de saída de cada componente, imaginando aí uma conversão de 60%, e nós temos aqui como informações as massas molares desses componentes. Como esse exercício também é um exercício de revisão, presume-se que vocês já tenham conhecimento prévio deles, então tentem fazer esse exercício. Alguns dos conceitos, principalmente o item B, o item C de reagente limitante, reagente em excesso, o item D, percentual em excesso, nós vimos na revisão passada. Então, vê o que vocês conseguem fazer e aí vocês voltam aqui e a gente faz essa resolução juntos. Imaginando que vocês já tentaram fazer esse exemplo. Bom, nós vamos começar encontrando as concentrações. Então não tem muito segredo. Vou começar aqui no carbonato, calculei a massa molar dele. Então eu sei que para o meu cálcio minha massa molar é 40, para o carbono é 12, para o oxigênio é 16, então 3 vezes 16. Isso me dá uma massa molar de 100 gramas por mol, que é a mesma coisa que 100 quilos por quilomol. A massa molar, como ela é quilos por quilomol, ela é uma relação de massa por número de mols. Então, massa por número de mols. Massa molar eu encontrei. A massa de carbonato eu tenho no enunciado, 24 kg. Ela está aqui, é a massa que eu tenho no meu tanque. E com isso consigo encontrar meu número de mols aí, 0,24 kmol. Eu sei que 1 kmol são 1000 mols, então tenho aqui nessa conversão de unidades 240 mol de carbonato naquele meu tanque. Minha concentração é número de mols por volume, número de mols acabei de encontrar, volume está no enunciado também, de 100 litros. Então encontro aqui uma concentração de carbonato de 2,4 mol por litro naquele tanque. Faço a mesma coisa para HCl, então meu hidrogênio tem massa molar de 1, meu cloro 35,5, total de 36,5 gramas por mol, que são 36,5 kg por quilomol. Massa molar é massa por número de mols, então tenho a massa molar, tenho a massa que está no enunciado também de 15 kg, encontro o número de mol de 0,41 kmol, convertendo 410 mol. Concentração é número de mols por volume, então os 410 que eu acabei de encontrar aqui do número de mols de HCl, dividido pelo volume do tanque, que é 180 litros, me dá 2,3 mol por litro.
Para o item D, eu preciso encontrar os fluxos. Então, primeiramente, eu sei que a concentração é número de mols por volume. E eu também posso escrever ela como fluxo molar por vazão volumétrica. Então, o fluxo molar é mol por tempo. Vazão volumétrica é volume por tempo. O tempo vai acabar se cortando, e eu vou ter aqui mol por volume da mesma forma. Então, também consigo escrever a concentração dessa forma. Então, a minha concentração de carbonato é o fluxo de carbonato pela vazão volumétrica. Concentração eu encontrei no item A. A vazão volumétrica eu tenho no enunciado, 0,8 litros por segundo. Meu fluxo, então, vai ser 1,92 mols por segundo. Para o HCl, a mesma coisa. Então, a concentração eu encontrei no item A, a vazão volumétrica eu tenho no enunciado, encontro um fluxo de HCl de 2,53 mols por segundo. Esses fluxos são os que estão saindo aqui. Na entrada do meu reator, bom, para o carbonato, todo o carbonato que entra no meu reator, ele obrigatoriamente está saindo daqui. Então, o fluxo que eu encontro nessa saída é exatamente igual ao fluxo que entra no reator. E o mesmo vale para o HCl. O fluxo que sai daqui é exatamente o fluxo que entra no meu reator. Se porventura eu tivesse um outro tanque aqui com carbonato, ou com HCl, ou com a mistura dos dois, por exemplo, aí eu precisaria fazer um balanço, somar todos os fluxos para saber a entrada aqui do reator. Mas como eu tenho dois tanques, um é só carbonato, um é só HCl, as saídas que eu encontro aqui é exatamente igual à entrada que eu vou ter no meu reator. Bom, agora eu encontrei os fluxos, eu preciso encontrar também as concentrações na entrada do reator. Então, primeiro, eu vou encontrar a vazão volumétrica total. Então, a vazão volumétrica total na entrada do meu reator V0, esta vazão volumétrica, é a soma das duas vazões volumétricas que eu tenho anteriormente. Então, 0,8 e 1,1, eu tenho 1,9 litros por segundo entrando no meu reator. Para o carbonato, o que eu sei? Que o fluxo de carbonato, o fluxo molar do meu tanque 1 mais o do meu tanque 2, vai ser o fluxo molar na minha entrada. O que é fluxo? Bom, a gente sabe que concentração é fluxo por vazão volumétrica, portanto, meu fluxo é concentração vezes a vazão volumétrica. Então, está aqui. Concentração em 1, vazão volumétrica em 1, mais concentração de carbonato em 2, vazão volumétrica em 2, mais concentração de carbonato em 3, vezes a vazão volumétrica em 3. Se eu substituir os valores, sabendo, claro, que a concentração de carbonato do meu tanque 2 ela é zero, ela não existe, eu vou ter apenas a vazão V2, que é 1,1, eu vou encontrar que a minha única incógnita aqui, então eu tenho a concentração de carbonato no meu tanque 1, que é 2,4, encontrei no item A, a vazão volumétrica é 0,8, está no enunciado, concentração de carbonato no meu tanque 2 é 0, porque lá eu só tenho HCl, vazão volumétrica no meu tanque 2 é 1,1, está no enunciado também, e a vazão volumétrica V0, 1,9, eu acabei de encontrar aqui, sobra apenas como incógnita a concentração de carbonato inicial na entrada do meu reator. Fazendo essa conta, eu encontro 1,01 mol por litro de carbonato na entrada do reator. Repara que vai ser um pouco diferente, na verdade bem diferente da concentração de carbonato que eu tenho saindo do meu tanque 1 ou dentro do meu tanque 1, justamente porque a concentração que eu tenho aqui ela se dilui com essa outra corrente que eu tenho de HCl. Então, esse efeito de diluição nós conseguimos encontrar por meio desse balanço, primeiro de fluxo e depois transformando ele em concentrações vezes as vazões volumétricas. Então, eu encontro a concentração de carbonato. Se eu fizer a mesma coisa para o HCl, então a concentração de HCl no tanque 1 vezes a vazão volumétrica em 1, mais a concentração de HCl no tanque 2 vezes a vazão volumétrica em 2, vai ser a concentração de HCl inicial vezes a vazão volumétrica inicial na entrada do meu reator. Concentração de HCl no tanque 1 é 0, ela não existe. A vazão volumétrica é 0,8. Concentração de HCl no tanque 2 nós encontramos no item A, 2,3. Vazão volumétrica em 2, 1,1. E minha vazão volumétrica V0, 1,9. Com isso, a concentração de HCl inicial é 1,33 mol por litro. Por item C, encontrar o reagente limitante e reagente em excesso. Nós usamos essa tabela na aula de revisão passada e nós vamos usá-la de novo. Então, basicamente, eu tenho a entrada dos meus reagentes. Cuidado que essa entrada eu estou trabalhando com fluxos molares, então 1,92 para o carbonato e 2,53 para HCl. E vou começar as minhas hipóteses. Primeiro, se todo o meu carbonato reagisse, então eu teria 1,92 mol por segundo reagido por estequiometria.
regrinha de 3, então eu precisaria de 3,84 mols de HCl. Não tenho 3,84 mols de HCl, tenho 2,53, marquei ele em vermelho. Se todo o meu HCl reagisse, eu tenho 2,53, regra de 3 também, eu precisaria de 1,265 mols de carbonato. Eu tenho 1,92, eu tenho mais, então beleza, aqui não tem problema. Então, para todo o meu carbonato reagir, eu precisaria de mais HCl que eu tenho no meio. Já para todo o meu HCl reagir, eu ainda teria carbonato sobrando. Portanto, o meu HCl vai ser o meu reagente limitante nessa minha reação. Consequentemente, o meu carbonato vai ser o reagente que está em excesso. Bom, o percentual em excesso, nós fizemos essa equação na aula de revisão passada utilizando o número de mols, mas ela também funciona com fluxo molar sem nenhum problema. Então, fluxo em excesso é fluxo estequiométrico mais o percentual em excesso. Fluxo de excesso e fluxo estequiométrico, bom, o de excesso vai ser 1,92, que é o que eu efetivamente estou alimentando do meu reagente em excesso. E o estequiométrico vai ser o que deveria haver para ter a proporção estequiométrica, que é 1,265. Então, o excesso, 1,92, o estequiométrico, 1,265. Percentual em excesso, portanto, é de 52%. Para o item E, nós só precisamos montar essa tabela para encontrar todas as saídas, tanto de reagentes quanto de produtos. Embora nós já tenhamos visto essa tabela na aula de revisão passada, nós vamos fazê-la de novo passo a passo. Então eu tenho a minha reação, tenho as entradas, o que reage e as saídas. Eu vou marcar primeiro as alimentações, lembrando aqui que eu só estou alimentando reagentes por meio dos dois tanques, então esses são os fluxos molares que encontrei no item B, e produto não tem nenhuma alimentação, então é tudo zero. Bom, para a reação, nós sabemos que o nosso reagente limitante é o HCl, então a nossa conversão é aplicada em cima dele, e a nossa conversão pela enunciada é de 60%. Então, esse termo de reação vai ser o inicial, que é 2,53 vezes a conversão de 60%, me dá 1,518 mol por segundo. Esse valor eu marco na minha tabela na linha de reação. A linha da reação segue a estequiometria, portanto, um carbonato para 2 HCl, eu tenho 1,518 mols por segundo de HCl, meu fluxo de carbonato, por regra de 3 aqui, 1,518 vezes 1 dividido por 2, vai me dar 0,759 mol por segundo. Para o CaCl2, mesma coisa, 2 HCl para 1 cloreto de cálcio, 1,518 é o meu fluxo formado, então, regra de 3, 0,759 mol por segundo. A mesma coisa para o CO2 e para a minha água. Então, 2 para 1 nos dois casos, 1,518 para o fluxo formado nos dois casos, meu fluxo formado 0,759 mol por segundo nos dois casos estão marcados aqui. Para a saída, para reagentes, eu tenho as entradas menos o que reagiu. Então, 1,92 menos 0,759 dá 1,161. 2,53 menos 1,518 dá 1,012. Para produto, eu tenho o que entra mais o que reage. Então, tanto para o CaCl2 quanto para o CO2 quanto para a água, eu vou ter 0 mais 0,759, então 0,759 mols por segundo nos dois casos. Aliás, nos três casos. E com isso nós terminamos as aulas de revisão. Então nós apresentamos alguns conceitos básicos, reagente limitante, reagente em excesso, como fazer um balanço quando eu tenho múltiplas entradas com dois tanques, como por exemplo esse caso, mas o mesmo se aplicaria para vários tanques, e como encontrar todas as entradas, todas as saídas que eu vou ter num reator. Então essa é a base que a gente precisa para começar a ver a parte de cinética química, velocidade da reação, que é nosso tema da próxima aula.